tarde, pessoal. Eu sou Daniele Nazaré, eu vim do sul de Minas, Santa Rita do Sapucaí, aqui pertinho. E hoje eu vim mostrar para vocês um tema que a gente acha que é utópico, mas na verdade em muitos lugares do mundo isso já é realidade. É a gente aqui no Brasil que tem a cabecinha assim um pouco fechada. Então eu vou mostrar para vocês que vale a pena investir nesse conhecimento, que é a computação quântica. Primeiro, eu sou uma nerdzinha, autodidata, e o que me define é loucura. É loucura. Aqui está o meu GitHub, meu LinkedIn. No final dessa palestra, eu vou estar postando esse material no meu GitHub para vocês terem uma referência para futuramente vocês estudarem. Então, o que é a computação quântica? Olha, antes de eu citar o conceito, a gente tem que entender uma coisa. O que Moore falava? Alguém conhece o nosso querido Gordon Ayer Moore? Alguém conhece um dos caras lá da Intel? Ninguém conhece a lei de Moore, não? Então, o que é a lei de Moore? Moore falava que o número de transistores em um chip ia aumentar a cada 2 anos, mas o seu custo ele diminuiria pela metade. Mas só o que a gente não sabe que isso não é válido quando a gente está falando de computação quântica. Porque o que acontece? Quando a gente pega essa nova área, a gente tem um processamento exponencial. Ou seja, a lei de Moore aqui, ela não é válida. Por que a lei de Moore não é válida? Porque os nossos processadores comuns, eles estão chegando num limiar aí de quantidade de transistores em um chip, mas por que tudo isso acontece? O que acontece? Qual que é a causa disso? Da lei de Moore tá chegando no limiar. Então, a cada vez mais, o número de transistores em um chip, ela tá aumentando. Mas só que chegou um momento que os transistores, eles estão chegando numa escala atômica. E nessa escala atômica, o que a gente tem? A gente tem leis diferentes. A escala atômica, infelizmente, é um mundo intangível para a gente. É difícil imaginar. Quando a gente fala de velocidade, de momento angular, quando a gente fala de peso, de eletromagnetismo, de corrente, é fácil a gente imaginar, porque a gente consegue medir isso com o olho. É uma forma mnemônica da gente aprender essas coisas. Mas só que na mecânica quântica, não. E é a partir disso, a partir da mecânica quântica, que surge toda a teoria da computação quântica por trás. Então, os nossos computadores, devido a essa limitação do transistores, não evoluíram mais? O que vocês acham? Os nossos computadores comuns, eles não evoluíram mais? Infelizmente, não. Mas aí veio a computação quântica. Mas da onde veio o cerne da computação quântica? No início do século XX, um monte de pessoas aqui, o Einstein, o Schrödinger, o Bohr, Maxwell, essa galera aqui da física, eles começaram a bolar as primeiras teorias aí da mecânica quântica. E foi em 1982, esse cara aqui, ó, Feynman, um físico aí bem renomado, que recebeu até prêmio Nobel, ele propôs a ideia de computação quântica.
Então, a partir dessa data aqui, a gente começa a ter os primeiros conceitos da computação quântica surgindo, de toda essa arquitetura aí por trás da computação quântica. Ou seja, olha, 1982 já surgiu as primeiras teorias. Então, a computação quântica, ela não é tão recente, ela já é realidade desde o final do século XIX. Não, desde o final do século XX, desculpa. E lá na Google tem um cidadão chamado Hartmut Neven. E ele é diretor de inteligência artificial da Google. E o que ele fala para esse novo paradigma? Que os computadores quânticos estão melhorando o processamento a uma taxa duplamente exponencial. Ou seja, a lei de Moore, ela foi substituída em um contexto totalmente diferente que está sendo válido para os computadores quânticos. A gente não sabe até quando o poder de processamento o computador quântico ele vai suportar. Mas a gente já tem evidência que ele já é realidade, e quanto mais o número de qubit, que é a menor unidade de informação quântica, tiver ali operando, maior vai ser a potência do nosso computador quântico. Então, aí aqui é uma foto do computador quântico da IBM, que a IBM também é uma das empresas que impulsiona as pesquisas na computação quântica. Mas só que é o seguinte, antes da gente entender o que é computação quântica, a gente tem que saber o que é computação clássica, que são paradigmas totalmente diferentes. Enquanto na computação clássica, a gente tem a ideia de resultado determinístico e binário, ou seja, a gente consegue interpretar o nosso resultado quântico em 0 e 1, importa aberta ou fechada, passagem de corrente ou não passagem de corrente, tristeza e alegria, razão e emoção, certo ou errado. Enquanto a nossa unidade de informação é o bit ela consegue interpretar informações binárias. A gente também tem a álgebra de Boole, que a álgebra de Boole todo mundo, as pessoas já conhecem, que são a lógica ali de processamento que ocorre atrás do processamento da informação, da minha cadeia de informação ali de zeros e uns. Dá para a gente fazer operações para chegar num resultado. E esse resultado, antes de chegar nesse resultado, o nosso processador vai computar isso através dos transistores que vão ter lá no chip, que são ordenados, compostos ali por funções lógicas. Então, para a gente falar um pouquinho que a computação clássica também, a gente pode citar a máquina de von Neumann. Na máquina de von Neumann, a gente tem a arquitetura básica, que é a unidade central de processamento, que executa a maioria das operações no nosso computador clássico, unidade de entrada e saída, e a memória. E o que significa? O nosso computador quântico, através dessa arquitetura básica, a gente chega a um certo tipo de determinismo. Ou seja, a gente consegue determinar com exatidão qual que é o nosso resultado depois do processamento dos dados lá no processador. E também tem uma coisa bem bacana que o nosso computador clássico, qualquer algoritmo ali que é computado no nosso processador, ele pode ser modelado pela máquina de Turing. Alguém já conhece a máquina de Turing aí? Tem alguém que não conhece?
Então, a máquina de Turing consiste no seguinte: um cursor, uma fita, e uma fita concatenados com zeros e uns, e a cada... O cursor ele vai andar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e a cada hora que o cursor ele passa por uma posição da fita, ele pode executar operações ali de leitura, escrita, e a partir disso que surge muitas teorias da nossa computação clássica. E também a gente tem na computação clássica a complexidade na qual está sendo executados os nossos algoritmos do processador. O que isso significa? Tem alguns algoritmos, como da classe NP, que são muito difíceis de ser computado para o nosso computador. Ou seja, dependendo do tamanho da entrada, quanto maior ela for, mais tempo vai demorar o processamento daqueles dados. E aí o que acontece? Tem algoritmos que demora milhões de anos aí para ser computado por um processador. E esses algoritmos são chamados de NP, algoritmos não polinomiais. A gente também tem os algoritmos polinomiais, que são solúveis no tempo de computação. Quando eu falo que eles são solúveis, para uma entrada grande, o computador clássico ele consegue computar num tempo hábil, ou seja, tempo de vida nosso. E também a gente tem outra classe de algoritmos indeterminados. Alguém já conhece esses algoritmos indeterminados? Os algoritmos determinados, o que consiste? Dado um problema lógico na qual você tem muitas variáveis, elas estão relacionadas entre si e é difícil computar um resultado na qual você não consegue encontrar se aquele o verdadeiro ou falso para a sua solução. Então, esses é o tipo de algoritmos indeterminados, ou seja, eles não conseguem ser computados nem a máquina clássica, nem a máquina quântica. Então, o que é computação quântica? A gente tem que entender que na computação clássica, quem executa todo o processamento ali atrás dos bastidores são os transistores. A disposição deles ali faz o nosso processamento ganha vida. Mas só que aqui é diferente. Os nossos processos, o nosso processamento, ele vai computar todos esses dados através das leis da mecânica quântica, que não é nada trivial e não é nada mnemônico a gente enxergar o que são essas leis. Porque a gente não consegue visualizar o mundo subatômico. Então, é uma coisa muito difícil. E os físicos, matemáticos aí que exploraram um pouco isso, o que eles falam? Eles falam que se você pensa que você entendeu a mecânica quântica, então significa que você não entendeu a mecânica quântica de tão complexa que ela consiste. Até hoje, há muitas pesquisas nesse ramo, na qual físicos, matemáticos e os pesquisadores, a comunidade científica, estão lutando para achar alguma solução. Então, o que a gente tem? A gente tem que no mundo quântico existe a coerência entre as partículas atômicas e subatômicas. Aqui eu coloquei um átomo porque a gente sabe que o átomo é composto de prótons, nêutrons, aqui no núcleo os elétrons. A gente, no mundo quântico, a gente consegue trabalhar com esses elétrons, a gente consegue trabalhar com fótons também, a gente consegue trabalhar com quarks e mais um monte de partícula aí que no mundo quântico, elas possuem uma certa coerência naquele contexto quântico.
E também, ó, e a interação entre elas acontece em uma velocidade muito rápida. Igual eu falei, essa coerência toda acontece numa velocidade muito rápida. É um fator aí que a gente pode citar sobre a eficiência dos computadores quânticos. E também, o que que faz? A mecânica quântica, ela estuda a mecânica dessas partículas, ou seja, a interação dessas partículas, como elas comportam, como elas movimentam ali, tudo no mundo subatômico. Então, aí a gente já consegue concluir, imaginar que a potência do nosso computador quântico. Então, mas o que consiste o computador quântico? A gente sabe que ele é regido, que ele funciona através das leis da mecânica quântica. Que leis são essas? A gente pode citar aqui a interferência quântica, a superposição quântica, o teletransporte quântico, o entrelaçamento quântico, a decoerência e o colapso. O mais importante aqui é vocês entenderem 1% do que é cada tópico desses, que eu já fico satisfeita, porque não é fácil. Primeiro, o que a gente tem? A gente tem a superposição quântica. Alguém já ouviu falar em gato de Schrödinger? O paradoxo do gato de Schrödinger, que consiste no seguinte, o cara Schrödinger, ele coloca um gato numa caixa fechada com um elemento radioativo e o que ele fala? Ele fala, enquanto a caixa estiver fechada, a gente não consegue saber se o gato está vivo ou morto. Ou seja, há uma indeterminação aí. Então, ele fala que o gato, ele está numa superposição de estados. Também, a gente tem a ideia de entrelaçamento. Desculpa, gente, aqui eu mudei. O que é um entrelaçamento quântico? Suponha que duas partículas, elas estão entrelaçadas. O que significa isso? Uma vez que eu alterei o comportamento de uma partícula, a outra partícula, ela altera o seu comportamento instantaneamente, ou seja, elas estão conectadas aí por um vácuo e por milhões aí de quilômetros, anos-luzes, mas se uma for alterada, a outra, ela vai ser alterada instantaneamente. E como consequência do entrelaçamento, a gente tem um teletransporte quântico, ou seja, não importa a distância que duas partículas elas estejam, elas conseguem se comunicar, mas uma vez que uma foi alterada, a outra vai ser alterada instantaneamente. A gente também tem a ideia de decoerência quântica. O que acontece com isso? Uma vez que eu fiz alguma medida no meu sistema quântico, ou seja, o meu sistema quântico, ele colapsa. O que significa ele se colapsa? Ou seja, você consegue descobrir o comportamento ali daquela partícula. E uma vez que essa partícula ela está entrelaçada com outra partícula, seja em Marte, seja em outra galáxia, ou anos-luzes da onde a gente está, o que significa? Você consegue, uma vez que você mediu o sistema, você consegue saber o comportamento da outra. Ou seja, isso é chamado de colapso de onda. O que significa isso na visão ali de Schrödinger? Significa... Peraí. O que significa isso? Significa abrir aquela caixa e para você saber se o gato está vivo ou morto ou não. Ou seja, aquele estado de sobreposição das partículas é desfeito para um resultado que a gente
que a gente interpreta de um resultado probabilístico. A probabilidade do gato, ele tá dentro da caixa, ele foi desvendada. Então, uma vez que eu tenho a probabilidade do gato que está dentro da caixa, a probabilidade, a gente tem a probabilidade do gato estar fora da caixa. E assim vice-versa. Por que é importante entender, mesmo que 1%, essas teorias? Porque é muito difícil a gente imaginar isso, não é mnemônico. Para a gente entender a menor unidade de informação quântica. Como é chamada essa menor unidade de informação quântica? Ela é o qubit. E o que consiste o qubit? O qubit é o seguinte: um qubit equivale que o sistema ele pode estar em sobreposição. O que significa isso? O estado 0 e o estado 1, eles vão... o estado 0 significa o gato dentro da caixa morto, e o estado 1 significa o gato dentro da caixa viva. Isso significa que eles vão estar em sobreposição. E como como que fala? Como é modelado isso matematicamente atrás dos bastidores? A gente tem um vetor num espaço que chama esfera de Bosch. E esse cidadão aqui, esse vetor, significa o meu espaço sobreposto, ou seja, a probabilidade de dar 0 ou 1 ao mesmo tempo. E o que isso consiste? Isso consiste que enquanto o meu qubit, o meu qubit é a menor unidade de informação, e essa unidade de informação, enquanto ela não for desvendada, enquanto não for medida, ela é 0 e 1 ao mesmo tempo. Olha, aqui eu vou dar um exemplo aqui de um qubit. Olha, um qubit ele pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo. Quando a gente tem 3 qubits, ele pode ser a sobreposição dos 3 estados em 0, do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7. Ou seja, 2 elevado ao cubo estados sobrepostos. E depois do qubit ser colapsado, ou seja, da gente medir ali o que tem naquele qubit, na qual cada informação ela tem uma probabilidade de acontecer. E o que consiste? A probabilidade desse estado acontecer, mais a probabilidade desse estado acontecer, mas a probabilidade do resto acontecer é igual a 1. E depois que a gente mediu esse qubit, o que a gente tem? Existe uma probabilidade dele estar em cada estado. Então, entendendo um pouquinho da menor unidade de informação, a gente já pode citar algumas tecnologias quânticas que são feitas em cima disso. A gente tem a criptografia quântica, a gente tem os computadores quânticos em nuvem, a gente tem a criptografia pós-quântica também. A gente tem sensores quânticos que se comunicam com sistemas quânticos. A gente tem materiais quânticos, que eles que ajudam a constituir o meu sistema quântico. E a gente também tem as memórias quânticas. A matemática
A matemática por trás de tudo isso, ela é chamada de álgebra do espaço de Hilbert, ou seja, é um paradigma totalmente diferente da álgebra booleana, quando a gente interpreta os valores em zeros e uns na computação clássica. Aqui é um desenho só para mostrar como a arquitetura de von Neumann não é aplicado da arquitetura dos computadores quânticos. Para a gente ver, tem a unidade central de processamento aqui, mas tem um bloco lógico aqui de correção de erro, coisa que na computação clássica não existe. E quais que são as vantagens do meu computador quântico? O meu computador quântico, ele processa os dados muito mais rápidos. Ele também consegue resolver algoritmos não polinomiais. Lá no comecinho dos slides, eu coloquei que os algoritmos não polinomiais, em tempo de computação, eles demoram para ser resolvido no tempo de computação clássica, mas nos computadores quânticos, eles são resolvidos com apenas alguns segundos. Também, o que a gente tem? Como nossos estados estão sobrepostos na hora do meu processamento ali, na hora que o meu qubit entrou lá no processador, ele tem 2 elevado, por exemplo, no exemplo que eu dei, 2 elevado a 3 possibilidades de acontecer, a gente tem com isso um grau de paralelismo maior. Ou seja, vai ser muito mais rápido executar o meu algoritmo do que na computação clássica. A gente também tem uma criptografia muito mais segura. Mas quais que são os problemas da computação quântica? Porque nem tudo é flores. A gente sabe que a computação quântica aí tem mais de 30 anos, mas só que até hoje ninguém nunca usou um computador quântico em casa. Por quê? Por causa do seu alto custo. Também, para você ter um computador quântico, ele precisa ter um grau de isolamento maior, porque qualquer ruído que acontecer no ambiente de processamento, você você compromete o seu sistema e compromete o seu resultado. E também a natureza da computação quântica, ela é intangível. O que significa? É difícil ainda a gente ter materiais mais baratos para a gente construir um computador quântico. E o que acontece? Uma característica que eu acabei falando lá atrás, que é do colapso de onda, ou seja, uma vez que você mede o qubit, você já sabe toda a configuração ali do meu sistema, mas só o que acontece? Uma vez que o processamento ali sofreu um ruído, o qubit ele vai ser alterado. Ou seja, se não tiver no isolamento perfeito, se tiver ruídos, o processamento ele vai ser comprometido. E agora eu quero mostrar algumas empresas aí que já estão com computador quântico, já investem na tecnologia e já possui até o kit de desenvolvimento de software para qualquer um que estiver aqui já programar em um computador quântico, porque eles disponibilizam a plataforma deles para você usar o kit de desenvolvimento. Olha, a gente tem a D-Wave. A D-Wave, esse tempo atrás, ela conseguiu criar um computador de 2.000 qubits aí. E a D-Wave, ela é uma empresa bem antiga,
que ela que lidera aí, ela é uma das empresas que lidera na construção de computadores quânticos. A gente também tem a IBM, com um computador na nuvem de 20 qubits e um protótipo aí de teste de 50 qubits. A gente também tem o Google com com computador de 49 qubits e a Intel com chip de 17 qubits. E a Microsoft? A Microsoft, ela só tem a linguagem quântica dela, que é a Q-Sharp. Também tem outras empresas que investem, que é a Rigetti, Xanadu, e empresas chinesas também estão investindo nesse empreendimento. Mas só que nem tudo são flores. Os computadores quânticos, eles têm uma potência incrível e isso faz que eles consigam resolver problemas de tempo não polinomial, problemas que é difícil de ser resolvido na computação clássica. Eles conseguem resolver. E um dos problemas da computação clássica que os computadores quânticos conseguiram resolver é o problema da fatoração de Shor. O problema da fatoração de Shor é a base dos algoritmos de criptografia de chave simétrica e assimétrica. É a base disso. Então, ou seja, um computador quântico, hoje, ele consegue quebrar qualquer criptografia aí de um computador clássico. Mas só que hoje a gente tem uma área de pesquisa aí da criptoanálise, que é a criptografia pós-quântica. Ou seja, já existe criptografias para o computador clássico, para a gente proteger de ataques de computadores quânticos. Então, só para dar um spoiler no que está vindo aí no futuro, o que a gente tem? A gente tem a internet quântica já em estudos por muitos países aí. No último artigo que eu vi, parece que os Estados Unidos, junto com a Holanda, junto com outro país, que se eu não me engano é a Austrália, eles colocaram alguns satélites aí na órbita do nosso planeta, para fazer pesquisas e testes, experimentos com relação à internet quântica. Mas que consiste essa internet quântica? A internet quântica, ela usa do conceito de entrelaçamento quântico. Ou seja, uma vez que um estado ele sofreu uma perturbação, todos os outros estados que estão ligados a ele vai sofrer outra perturbação. E essa é a propriedade que a internet quântica usa para transferência de informação. Também a gente tem a nuvem quântica. A nuvem quântica ou seja, todo o processo de armazenamento quântico usa a ideia do spin do elétron para armazenar os dados ali na memória quântica. Também a gente tem... Também a gente tem a ideia de criptografia quântica. Na verdade, a criptografia quântica nos computadores quânticos, eles são muito mais eficientes devido às várias propriedades aí da mecânica quântica, principalmente pelo fato de que você não consegue fazer uma cópia de um qubit aí num computador quântico. É difícil, na verdade. E outra, a gente tem sistemas de informação quântico aí sendo criados. Várias startups já estão se mobilizando para fazer algoritmos aí de inteligência artificial que resolve os mais diversos problemas que a computação clássica não consegue resolver. E outra coisa bem bacana, o próximo projeto da Intel aí é criar um processador quântico.
Então, quais que são alguns dos kits de desenvolvimento para a gente programar no computador quântico? A gente tem o Circ como que fala? Da Google, a gente tem o Q-Sharp da Microsoft, a gente tem o Xanadu da empresa Rigetti, a gente tem o QCL, que foi a primeira linguagem aí que surgiu para computadores quânticos. A gente tem o Qiskit também, a linguagem da IBM. Só que eu acabei não colocando o nome aqui. E também a gente tem diversos frameworks para Python, JavaScript, Julia, C++, para diversas linguagens hoje que a gente usa, para a gente testar algoritmos quânticos através da simulação da linguagem. Da simulação dessas linguagens pelas linguagens da computação clássica. Então, o que significa? Qual que é a conclusão de todo esse compilado que eu fiz do estado da arte da computação quântica? O estado da arte da computação quântica é um leque de oportunidades que pode vir não para substituir a computação clássica, mas para complementar e resolver problemas que ela não resolve com tanta eficiência. Então, gente, alguma dúvida sobre computação quântica? Quem? Eu tô com dúvida de quem eu sou depois dessa palestra aí. Nossa senhora, não é isso? Olha aí, quem concorda comigo, levanta a mão. Olha aí, a gente tem dúvida de quem somos agora, vamos refletir bastante. Boa tarde, meu nome é Murilo. Quanto ao número de qubits de processamento, você mostrou ali, dados atualizados provavelmente. Você já pode botar slide? Sim. Por favor, para ajudar na pergunta. Que o chip da Intel já tem 17 qubits. Não, na verdade, isso aqui está bem desatualizado. Já? Está muito desatualizado. Eu acho que eu peguei de março aí. Se eu não me engano, essa tabela foi de março, de um artigo que eu li. Não, mas março para mim já está atualizado. Não, acredite, está desatualizado porque tem muita gente investindo em pesquisa pesada em computação quântica. Vocês aí que querem ficar rico, conselho, façam uma startup de inteligência artificial para análise de dados em computador quântico. A minha pergunta é se esses números são números reais ou números inteiros. De protótipos de testes, porque foi, pelo menos no ano passado, quando eu vi uma pesquisa falando sobre computação quântica, falava que alguns números que as empresas apresentavam eram de testes e o processamento real era um número bem menor de qubits. Isso daí está no real ou está no nível de prototipagem? Olha, eu não sei te responder isso, mas depois a gente pode trocar uma ideia sobre isso. Porque, na verdade, eu li vários artigos sobre isso e não explica diretamente se esse é número de teste ou se é número de processamento mesmo, do real, que as pessoas têm acesso. Obrigado. Tem mais uma aqui? Tem mais uma pessoa que não sabe ainda o que vai ser da vida agora, mas ela quer saber. Os qubits, os qubits tem uma probabilidade entre estar entre 0 e 1, só que quando a gente colapsa, ele tem uma probabilidade de estar em algum valor. Sim. Só que a gente consegue calcular uma probabilidade para ver qual a probabilidade de chegar no colapso. Peraí, pergunta. Na verdade é o seguinte, quando a gente colapsa o qubit, a gente tem a medida de um dos estados. E uma vez que a gente tem a medida de um dos estados, a gente já tem a configuração da medida de todos os estados. Isso é uma vantagem do computador quântico e muitas propriedades da computação quântica surgem através desse colapso de onda. Não temos mais tempo. Vamos pensar sobre isso em casa. A gente vai refletir muito. Arrasou. De pé, pessoal. De pé, por favor. De pé. De pé, porque isso aí, olha. Estou chocada. Chocada.
Não faço a mínima ideia da metade de coisas que você falou e achei incrível.